ou sinagogas. Então, nós não conseguíamos ajuntar todos aqueles grupos de uma vez só. Mas a igreja, ela vinha crescendo. Por quê? Porque dentro da casa de um irmão se desenvolvia um lugar de culto. Dentro da casa do outro irmão se desenvolvia um lugar de culto. Aí o vizinho ouvia que estava acontecendo alguma coisa e ia lá ver, assim como Jesus falou para o Natanael: vem e vê. Olha só o que acontece. Cresce daqui, cresce dali, cresce daqui, cresce dali, cresce daqui, cresce dali. Porque toda casa que vira ambiente de culto tem crescimento espiritual. Eu vou repetir para que você deixe guardado no teu coração, para que você frise na tua alma. Toda casa que vira ambiente de culto tem crescimento espiritual. A casa que não cultua a Deus, a casa que não oferece sacrifícios de louvores a Deus, é uma casa empobrecida. Por que empobrecida? Porque pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Deus, ela é pobre. Então a igreja está crescendo. Ela está crescendo. Se levantam muitos opressores contra a igreja, mas mesmo oprimindo a igreja, ela continua crescendo. Porque a igreja, ela não para de crescer enquanto ela estiver cultuando ao nome do Senhor. Culto, como eu já disse para os irmãos aqui há alguns dias atrás, é prestar homenagem a quem merece. Culto, como eu disse para os irmãos alguns dias atrás, é prestar homenagem a quem merece. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eu cultuo a Deus, mais perto de Deus eu fico. Quanto mais perto de Deus eu fico, mais conhecido dele eu sou. Quanto mais conhecido dele eu sou, mais forte é a presença do Espírito de Deus na minha vida. Quanto mais forte a presença do Espírito de Deus na minha vida, mais ela resplandece. Quanto mais a presença de Deus ela resplandece, mais as vidas são alcançadas. Alguém olha para ele e diz: é cheio de Deus. Alguém olha para ele e diz: é cheia de Deus. Alguém olha para ele e diz: tem Deus na sua vida, tem Deus na tua casa, tem Deus na tua história. E eu estou vendo tanto Deus em você que eu quero esse Deus para mim também. E aí a igreja continua crescendo. Por quê? Porque alguém olha e diz: lá tem Deus, 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 lá tem Deus. Mas aí se torna complicado, pastor, porque começam a se as perseguições. E nós estamos falando de Herodes, nós estamos falando do Tetrarca, nós estamos falando do Antípio, e em algum momento surge um governante, por nome de Domiciano, que vai perseguir, continuar a perseguição, agora contra João, que até então é o pastor dirigente da igreja que estava em Éfeso. E esse pastor que está liderando o cristianismo, é a voz profética de Deus no cristianismo, ali onde ele foi plantado, ele começa a ser perseguido. Não entenda errado, irmão. João não é um jovem de 20, 30 anos. João já é um senhor de idade e está sofrendo perseguições. A perseguição era tão grande que a história nos conta que João foi fugindo do exército. O exército pegou ele, deu-lhe uma surra, arrebentou com João, exilou na ilha de Pátio, lançou ele lá e deixou ele preso lá para morrer. Pátio é uma ilha vulcânica, o ambiente impróprio para ter vida. Pátio é uma ilha cheia de bichos e animais peçonhentos, impróprio para se manter caminhando. Mas quem é guardado por Deus pode ser perseguido, pode ser humilhado, pode ser caluniado, pode ser difamado, pode ser contrariado. O exército pode bater, o exército pode oprimir, mas quem
está passando este momento de perseguição, de opressão. E neste momento de perseguição, neste momento de opressão, Jesus vai se revelar a João. Amém. Neste momento de perseguição, neste momento de opressão, Jesus vai se revelar como nunca tinha se revelado antes na trajetória de João. A Bíblia diz, no capítulo 1 do Apocalipse, que ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um candelabro, e nesse candelabro veio o Filho do Homem passando no meio dele, como se Jesus estivesse dizendo: olha, são 7 igrejas que estão espalhadas, que eu quero conversar com elas, e eu vou conversar com elas através de você, mas eu quero que você entenda que essas 7 igrejas, elas não pertencem a você. Você é só um mensageiro, você é só um comunicador. Por quê? Porque o candelabro tem 7 hastes, mas eu passeio no meio delas, como se Cristo estivesse dizendo: eu estou no meio da igreja, eu estou caminhando no meio das minhas igrejas. E ele completa no capítulo 16 de Mateus dizendo: esta é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Começa a descer uma revelação do céu para João. E ele vai discorrer, missionária Márcia, 7 cartas específicas para cada uma igreja dentro da sua condição. E essas 7 cartas, elas apontam para 7 dispensações na Bíblia. Mas o que nós minuciamos aqui esta noite é sobre a igreja que estava na Laodiceia. Ora, nós temos 7 cartas descritas para 7 igrejas em locais diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, mas com uma missão: servir ao Todo-Poderoso. As 7 tinham o mesmo propósito. As 7 tinham um anjo que iria receber a mensagem de Deus e transmitir para a igreja, fazer a leitura devocional da mensagem para a igreja. Mas cada uma ia ter uma particularidade. A uma, Jesus ia olhar e dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para outra, Jesus ia dizer: eu venho sem demora. Para outra, Jesus ia dizer: quem tem ouvidos, ouça. Mas para a igreja em Laodiceia, Jesus começa olhando para o pastor da igreja e dizendo: eu conheço as tuas obras. E aí nós ficamos meio satisfeitos ao ouvir Jesus dizer que Ele nos conhece. Porque conhecer o homem é um trabalho extremamente complexo. Haja vista que a própria filosofia moderna diz que o homem ele leva uma vida para se conhecer e que só no final da sua trajetória é que ele vai poder dizer que ele conheceu a si mesmo. Como o próprio Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Então cria-se uma incógnita na mente humana sobre quem sou eu, quem realmente é o homem e a mulher que habita dentro de mim. Ora, há quem diga que nós sabemos quem é o homem na hora da adversidade, porque na hora da luta ele põe o ombro debaixo do ombro do irmão e ele carrega o fardo junto com o irmão. Então nós dizemos
você nas vitórias. Sabe, pastor Jonas? Tem gente que passa uma vida lutando por uma vitória. Quando consegue, abandona a fé. Você já deve ter conhecido isso. Tem gente, missionário, que passa uma vida correndo atrás da solução dos seus problemas. Quando alcança, abandona a fé. Tem gente que está afastado de tudo e está tão grato que se lança nos braços do Senhor. Amém. Glória a Deus. Em louvor ao nome. E tem gente que chora todo culto, chora todo momento que está na presença de Deus, de tantas que são as guerras, mas não para de proclamar o nome do Senhor. Mesmo na luta está adorando ao nome do Senhor. Mesmo na adversidade está proclamando ao nome do Senhor. Mesmo chorando está proclamando ao nome do Senhor. Mesmo com vendavais está exaltando ao nome do Senhor. Mesmo com tempestades e turbulências está cantando ao nome do Senhor. Mesmo se arrastando está caminhando para a presença do Senhor. E parece que eu escuto o Abacuque dizendo: ainda que a videira não floresça, ainda que o produto da vide minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que não haja vacas nos lugares e que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei, aleluia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E aí eu te pergunto: quem é você no dia da guerra? E quem é você no dia da vitória? Porque Cristo começa a carta dizendo: eu te conheço. Talvez você não saiba responder qual é o nível de fidedignidade que você tem diante de uma situação estarrecedora, mas Cristo te conhece. Amém. Glória a Deus. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o profeta Jeremias, quando escreve que ele esquadrinha. Ele esquadrinha a mente. Ele esquadrinha o coração, ele esquadrinha a alma e ele esquadrinha o espírito. E o salmista no Salmo 139, como o pastor Rinaldo tão bem proclama várias vezes, diz que ele já escreveu toda a nossa história no seu livro. E ainda que ele tentasse se esconder no mais alto monte, o Senhor iria lá. Se ele descesse ao mais profundo abismo, o Senhor também chegaria lá, porque ele me conheceu conforme ainda no ventre. Glória a Deus. Então existe a necessidade do Senhor nos despertar a memória, missionária Elizabeth, que nada está fora da visão dele. Como Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre toda a terra, para contemplar os maus e os bons. Mas às vezes, na sagacidade da nossa vida, nós nos esquecemos. Achamos que Deus esqueceu, que Deus abandonou, que Deus largou, e quando na verdade Ele está do nosso lado, olhando tudo que estamos vendo. E aí Ele desperta a igreja: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. E aqui vem um caso complicado. Porque a igreja em Laodiceia, que rapidamente nós já caminhamos para o centro do texto e o encerramento. A igreja em Laodiceia é uma igreja que está numa cidade extremamente enriquecida. Então a igreja ela é enriquecida com a estrutura financeira, porque na época ali era um centro financeiro,
onde muitos comerciantes guardavam o seu ouro. A igreja a cidade era conhecida como um lugar de produção de lã negra para produzir roupas. Então era uma fabricante muito forte de tecidos. A igreja, a cidade também produzia ali colírio para os olhos. Então guarde essas informações. A igreja, a cidade era uma grande, bem estruturada financeiramente, porque tinha ali uma rede bancária gigante, ao ponto de guardar ouro de muitos comerciantes. A cidade era uma grande produtora de tecido de lã negra, por isso ela trabalhava com muitos tecidos de roupas. E a cidade também era uma grande produtora de colírio, então ela tinha um lado oftalmológico muito forte, ao ponto de atrair muitos turistas, muitas pessoas para se tratarem lá. Por isso ela era muito bem estruturada financeiramente. E aí o Senhor olha para ela e diz: eu te conheço. Eu te conheço. Eu sei que você tem uma estrutura boa. Eu sei que você é autossuficiente. Mas a tua autossuficiência é só a aparência. Meu Deus. Porque você diz para todo mundo, e aí nós caímos no texto: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Como assim? Como assim? Diácono, como assim é possível alguém olhar para Deus e dizer: de nada tenho falta? E se eu estar orando neste dia, por este culto, e o Senhor falou comigo, evangelista, muitas pessoas estão mortas por fora e distantes de Deus por dentro. Tão distante de Deus, que consegue olhar para Ele e dizer: eu não tenho falta de nada. E aí vem uma palavra muito pesada, que alguns antigos até usam ela como expressão de palavrão, mas na verdade ela só é um adjetivo ruim, né? Não sabe que és um desgraçado. O Senhor está olhando para ele e está dizendo: dinheiro você tem, abastecimento você tem, as suas coisas estão caminhando mais ou menos do jeito que você planejou? Estão. Mas está faltando graça na sua vida. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Pai. Eu vou reafirmar isso para que você deixe plantado no teu coração. O próprio Deus está olhando para alguém dentro da igreja e está dizendo: você conquistou muitas coisas, você chegou até aqui, 2025 foi o teu ano, mas está faltando graça. Graça que nos faz ficarmos inconformados com o culto morno. Graça que nos faz ficar inconformados com uma palavra morna. Graça que nos faz ficar inconformados com a presença de Deus somente inspiratória e não habitacional. Meu Pai. A graça nos faz anelar por Deus. Meu Deus. Porque a graça atrai o Espírito de Deus, e o Espírito chora diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Nós, na nossa capacidade, pastor Gênesis, na nossa capacidade humana, não temos condições de reconhecer a nossa falibilidade diante de Deus. Só podemos reconhecer que estamos perdidos, que estamos longe da graça, que estamos longe da presença de Deus, que tem um buraco dentro de nós, com a ajuda do Espírito de Deus. Porque João, no capítulo 16, escreveu que
O Espírito de Deus é o que nos faz convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então eu tenho uma notícia para você. Se você não sente falta de Deus, você está sem graça há muito tempo. A graça nos faz gemer pela presença de Deus. A graça nos faz lutar pela presença de Deus. A graça nos faz se arrastar para a presença de Deus. A graça nos faz se lançar nos pés do Altíssimo, assim como aquela mulher, onde todo mundo estava reunido à beira da mesa, Jesus sentado no chão, ela chegou por trás, no lugar de improbabilidade, no lugar de recusa, no lugar onde todo mundo era contra ela, e começou a lavar aos pés do Mestre, se lançando aos pés do Mestre. Alguém olhou e disse: se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está aos pés dele. E Jesus olhou para ele e disse: vocês tudo aqui estão comigo, mas ninguém se lançou aos meus pés ainda. Culto é prestar homenagem a quem merece. Culto não tem nada a ver com quantidade. Culto não tem nada a ver com habilidade. Culto tem tudo a ver com disposição e voluntariedade de coração. Porque Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado na sua presença. Eu posso não saber cantar bem, mas eu cultuo o nome dele mesmo sem cantar bem. Eu posso não saber pregar bem, mas eu cultuo o nome dele mesmo sem saber pregar bem. Eu posso não saber orar bem como convém, mas eu cultuo o nome dele mesmo sem saber. Por quê? Porque a graça é que nos mantém de pé. Ele chama eles de ouro, os irmãos sabem, porque Laodiceia está no centro entre Colossos e Herápolis. Então ela desce água quente de um lugar e desce água fria de outro lugar. Como o caminho é longo, nos dutos montanhenses, acaba que a água se encontra e fica morna. Então eles separavam em alguns lugares, a água quente para que pudesse ter os banhistas, e em alguns outros lugares eles separavam a água fria para que fosse potável, porque a água morna causava náuseas. E aí o Senhor dizia: você entende bem de náuseas, não é? Você entende bem de náuseas, não entende? Porque você está lidando com essas situações aí. Você já viu tudo o que acontece, não é? Deixa eu te dizer uma coisa, aconselho-te que eu senti me confiou. Coloca o versículo 18. Aconselho-te de me confiou provado no fogo para ti riqueza. Como assim comprar ouro? Não é a cidade do ouro? Como assim comprar ouro? Não é a cidade bancária que vai dar ouro de muitas pessoas? Laodiceia era tão rica, irmãos, que as cidades ao redor foram destruídas com as guerras e ela foi a única que conseguiu se erguer. Hoje a geografia bíblica nos mostra só ruínas das cidades ao redor, e Laodiceia é a única que tem prédios inteiros ainda, pela arqueologia bíblica, que conseguiu se reerguer diante de tanta destruição, de tanto dinheiro. E o Senhor olha para ela e diz: aconselho-te que de mim compres ouro. Mas eu sou fabricante de roupa também, acabou meu dinheiro, mas eu tenho roupa. Aconselho-te que compres roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Você coloca uma capa por cima, você finge que está tudo bem, você finge que está tudo certo, mas é o sangue
Deus. É João, ele faz um movimento, e esse crente, que é quente, ele é apaixonado por Deus, e todo mundo percebe, ao ponto que se incomodam com isso, com medo deles dominarem. O frio é alguém que não aceita Deus, ele rejeitou a ação de Deus sobre a vida dele. O frio conhece Deus, ele conhece o quente. Não se engane, o frio muitas vezes está do nosso lado. Lembra lá de Paulo explicando sobre o natural, o espiritual e o carnal. O carnal, o frio, comparado aqui, ele muitas vezes está do nosso lado. Ele sabe quem é Deus, ele já viu o poder de Deus, ele sabe o que Deus pode fazer, ele sabe onde Deus pode chegar, ele sabe os milagres que Deus é capaz de fazer, mas ele é frio. E ainda se incomoda com quem é quente. Ele até cultua, até vem para o culto, mas não cultua. Não entendeu ainda que culto é individual, que não tem nada a ver com o outro, e é tudo com aquilo que eu vou prestar ao nome do Senhor. Eu sei que você consegue enxergar dificuldades, mas as suas dificuldades não podem te impedir de ter um relacionamento com Deus. E eu repito para que você guarde na tua alma e no teu coração. Eu sei que você enxerga dificuldades, mas as suas dificuldades não podem impedir que você tenha um relacionamento com Deus. Deus não é culpado das nossas aflições. Deus não é culpado das nossas guerras. Deus não é culpado das nossas dores. Encerra aqui. Unge os teus olhos com colírio para que vejas. Essa aqui foi demais. A cidade é um lugar medicinal da oftalmologia. Muitas pessoas vão lá para poder curar suas visões, seus problemas de visões se tratarem. E Deus olha para eles e diz: você ficou cego com tudo que você está vivendo. Meu Deus. Você ficou morno. E como não é quente nem frio, eu vou te voltar. Eu vou te colocar para fora. A igreja em Laodiceia, ela é um apontamento direto para a igreja contemporânea. Porque até agora, Cristo está dizendo: eu virei a ti, para as igrejas. Eu virei a ti. Eu virei a ti. Quando chega na igreja de Laodiceia, ele diz: eu estou à porta. Parece que é um prenúncio, pastor Gênesis, a respeito de quando Deus falava através dos profetas que o ungido viria. Como falou para o profeta Isaías: o meu ungido virá. Um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e por-lhe-ás o nome Emmanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Então até a igreja sexta tem um prenúncio: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Quando chega na igreja de Laodiceia, ele diz: eu estou na porta, eu estou na porta, eu estou na porta, eu estou na porta. Para quem achou que Jesus ia demorar, para quem achou que Jesus não ia voltar, para quem achou que Jesus não ia chegar, Jesus está na porta dizendo: eu estou na porta, eu estou na porta, eu estou na porta, eu estou na porta, eu estou na porta. E se alguém abrir, Meu Deus, eu sei qual é ele comigo. Se alguém me abrir a porta,
falência, se alguém reconhecer que está cego, se alguém reconhecer que perdeu a graça, se alguém reconhecer que chegou no limite, se alguém reconhecer que chegou na incapacidade, se alguém reconhecer que precisa do Altíssimo, ele diz: eu estou à porta, eu estou à porta, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu estou à porta. Vamos se colocar de pé para orarmos. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Sabe? Convidar minha esposa para orar. Glória. Sabe, irmãos? Quando eu estava orando por este nosso encontro, esses dias, sobre uma mensagem de Deus para nossos corações, o Senhor falava para mim: é muito necessário nós lembrarmos da nossa fragilidade humana. É muito necessário nós lembrarmos da nossa fraqueza humana. É muito importante nós reconhecermos que nós somos limitados e que nada pode preencher o espaço de Deus. O Senhor deu essa volta todinha na vida de Laodiceia, na vida da igreja, na vida da cidade, só para mostrar para eles, tudo que vocês estão vivendo é um propósito para poder mudar a tua trajetória. Preste atenção nisso. Deus pega a igreja e diz: vocês são ricos? Vocês se acham que são ricos porque têm dinheiro, mas na verdade vocês estão pobres na minha presença. Vocês enxergam muito, na verdade vocês estão cegos, porque vocês não estão chegando onde eu estou e onde vocês estão. Vocês estão bem vestidos, com o vinho mais caro possível, com a melhor lã? Na verdade não. Vocês estão mostrando a sua nudez. Sabe o que é isso? É Deus usando a situação do homem para falar com o homem. É isso mesmo. Deus usa as nossas situações de adversidade para falar conosco. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar nesse momento de reflexão e um momento de falar com o Pai sobre nossas fragilidades, sobre nossos vendavais, sobre o que Ele está tentando nos mostrar através das guerras em que estamos vivendo. O que Deus está querendo te mostrar no ambiente em que você está. O que Deus está querendo te mostrar na vida em que você está. O que Deus está querendo te mostrar na trajetória em que você está. Oremos ao nome do Senhor, ó eterno, ó grande, ó longânimo, Antúrio, Remanjo, ó vasto, ó terra. Tem alguém aqui que já está chorando na tua presença. Ai, eu mando a sério. Tem alguém que ouviu a tua voz aqui esta noite e se quebrou aos teus pés, meu Deus, reconhecendo a necessidade da tua presença e que não pode mais viver ausente de ti. Antes, sério, eu dou-te a súbia
se existe alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, ou quer retornar para o caminho do Senhor aqui essa noite. Se o Espírito falou com você aqui essa noite, e teu coração se encheu da presença de Deus, e você reconheceu que precisa retornar aos caminhos do Senhor aqui essa noite, eu estou como profeta de Deus te convidando. Venha até aqui, nós queremos orar com você. Ou levante a tua mão daí, nós oraremos com você. Faremos a sua confissão e oraremos com você. O Todo-Poderoso está nos convidando para o caminho de graça. O Todo-Poderoso está nos convidando para vestes novas. O Todo-Poderoso está nos convidando para o caminho de contato íntimo com Ele. Cadê você que precisa de Jesus? Levante a tua mão, eu quero orar por você. Cadê você que precisa retornar aos caminhos do Senhor? Eu quero orar junto com esta igreja por você e colocar o teu nome em nossas orações e caminharmos juntos rumo ao céu, porque Jesus está vindo e está à porta a cada momento de chegar. Tem alguém aqui assim, que quer se encontrar com o Senhor aqui essa noite? Se não tem, que o Senhor lhe dê uma outra oportunidade. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Pastor Reinaldo, faz os amigos que despeça. Glória a Deus. Amém. Deus Amém. abençoe o evangelista Jackson, sua esposa e família. Que Deus abençoe você que esteve aqui. Essa palavra continue falando ao seu coração. Meu Pai. Amém.